então vamos seguir aqui. Atualização de pareceres das câmaras do licenciamento de planejamento ambiental. Nós temos em função dessa pauta, né? Como a PPP não esteve lá conosco, pediu prazo. Sim. Então a gente vai aproveitar a fala hoje que a gente fez essa inversão aqui, para eles se apresentarem, e a gente pode dar sequência na pauta, por favor. Então, obrigada. Então, vou convidar a professora Emília Bukowski para fazer a palestra. E ela mesma vai se apresentar. Ela já foi presidente do CONDEM, é uma pessoa muito, assim, muito ativa, uma pessoa fantástica. Vocês vão gostar muito da luta dela. Professora Emília, por favor. Esse aqui, só tem esse aqui. Eu vou descer para poder ver sua palestra mais embaixo. Descer aqui, né? Esse negócio de trabalho. Bom, boa tarde, gente. Não é uma palestra. Eu vim aqui conversar com vocês, não como primeiro condeno sobre a Unicamp, mas, na realidade, como Fórum de Cidadania, como uma das pessoas que é da coordenação do Fórum de Cidadania da região metropolitana de Campinas, tá? Bom, o Fórum existe na região desde 2004 e ele existe no estado de São Paulo desde 1998. Nós começamos a organizar isso a partir do Fórum Nacional, que foi uma chamada da Unicef no Brasil como um todo, depois de um acidente gravíssimo que aconteceu em Recife, com pessoas que moravam em Lixão, aliás, como neto de Lixão. E com isso se começou a tentar dar visibilidade, na realidade, de trazer a vida, né, a vida do normal, cotidiano de todo mundo, um profissional extremamente importante no Brasil, mas completamente invisível, que é o catador de materiais recicláveis. Essa é a grande questão. Tá? O incidente de Recife, para quem não sabe ou não se lembra, foi quando uma mãe achou uma carne, um fígado, um carne muito bom, muito novo, no lixão, e fez o fígado para o neto começou a passar mal, levou o neto para o hospital, descobriu que era um fígado humano de um resíduo de hospital que estava indo no lixão. Um hospital de Recife simplesmente demandando todo o resíduo de cirurgia para dentro do lixão. Então a Unicef chamou todo mundo, a grande coisa naquele momento era criança no lixo nunca mais, né? Com isso se conseguiu alguns projetos que já existiam no governo de trazer as crianças do lixão. A gente teve vários programas no Brasil, porque essas crianças têm um padrão de aprendizagem, que é uma aprendizagem muito divertida e livre, né? E à medida que se coloca elas nessa proposta jesuítica de senta e fica escutando, os professores começaram a achar que elas precisavam de remédio, porque eram superativas, na verdade não é isso, tem uma outra lógica. Então também teve um projeto grande de trabalho junto aos professores das escolas públicas para eles começarem a entender uma outra forma de lidar com crianças que vêm de uma tradição diferenciada, né? Bom, no estado de São Paulo, a gente começa esse movimento, e ele foi capitaneado aqui em São Paulo pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ela, desde o início, se colocou à disposição como secretaria executiva do fórum, né? E ter uma secretaria executiva é fundamental, porque você tem entidades e pessoas, né, espalhadas, e a secretaria executiva pelo menos garante que tem um telefone, eventualmente quem está lá vai atender, você guarda uma memória. Isso foi muito importante para a gente, porque na sequência a ABS também já tinha começado, através da sua Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, discutir na Câmara, na Assembleia Legislativa, a política estadual de resíduos sólidos, né? E aí a gente conseguiu fazer com que o relator da política na época, que era o deputado Rodolfo, do PSDB, o Rodolfo, nossa, pode chamar de Rodolfinho, agora esqueci o sobrenome deles, me desculpa. Não, é porque o pai dele é um sanitarista super importante do estado de São Paulo e tem o mesmo nome do pai e me fugiu, desculpa, fugiu o sobrenome. E nós conseguimos, é a primeira política
do Brasil que coloca os catadores de materiais recicláveis como um dos protagonistas da gestão de resíduos. É a política do Estado de São Paulo. Então já está lá na política que ela tem que ser integrada, tem que ser compartilhada e tem que trazer os catadores de materiais recicláveis. A política do Estado de São Paulo de 2006, portanto 4 anos antes da política nacional, já traz isso, né? Depois a política nacional de saneamento também já traz os catadores como protagonistas, já altera a lei de licitação, já faz essa proposta para que cooperativas e associações que com pessoas de baixa renda pudessem não necessariamente pudessem estar atuando junto ao poder público sem que para isso precisasse passar por processo de licitação, né? Então a gente culmina com a política nacional de resíduos sólidos, porque isso é uma discussão que os membros do fórum, participando pelo fórum, pelas entidades com que sempre atuaram, vêm o tempo todo acompanhando. E a política nacional, então, ela coroa isso, trazendo detalhes e dando instrumentos para que isso possa acontecer de fato. Claro que, paralelo a isso, tem toda uma política de trabalho e renda e uma criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Porque isso é uma coisa que, no começo, a gente já começou a perceber. Assim, tem todo um trabalho de inclusão e essas pessoas também de reintrodução ao cotidiano da sociedade, que não é uma coisa muito simples, é uma lógica de trabalho diferente. Esse pessoal não trabalha menos que a gente, só que eles trabalham com uma outra lógica, eles entendem a percepção financeira, o receber financeiramente, o ter algum pecúnio de forma diferente da gente. A lógica do cotidiano de trabalho é outra, né? Completamente outra. Então, é fundamental uma discussão de trabalho e renda, e isso faz, a partir da política federal, que os municípios rapidamente, todos eles, tenham também uma Secretaria de Trabalho e Renda, porque você não basta simplesmente entregar a vara. Tem uma lógica de saber pescar, né? Eu sou um péssimo pescador, entendo até muito de peixe, adoro limpar peixe, estudo peixe, já estudei peixe, né? Mas se me der uma vara, a vara não vai fazer nada. Uma caneta eu sei o que fazer com ela, agora uma vara de pescar eu não sei, né? Então, esse é o papel da Secretaria de Trabalho e Renda. Tem gente fornecendo a vara, a Secretaria está fornecendo instrumental para a vara ser usada no seu melhor, né? Então, é esse o entendimento de toda uma política nacional, de uma comissão interministerial, todos os ministérios foram envolvidos com isso, porque isso sempre foi entendido e pressionado prioritariamente pelo Fórum, que isso é uma política de Estado. Isso não é uma coisa que nenhum governo isoladamente vai resolver em 4 anos. Não é uma coisa de 4 anos. Estamos dando uma lógica na sociedade brasileira como um todo. Não é simplesmente trazer pessoas que estão na rua, em situação de vulnerabilidade, para começar a pagar aluguel numa casa. É muito mais que isso, né? Por que é mais que isso? Porque a qualidade do trabalho deles depende de qualquer pessoa que é produtora de lixo passar a ser geradora de resíduo. Isso faz uma grande diferença. E isso é uma diferença de indivíduo. Isso não é uma diferença que se faz no coletivo. Porque cada vez que eu paro com uma coisa na mão, qualquer pessoa, isso no seu local de trabalho, respondendo como um profissional ou como um indivíduo, com algo na mão, eu digo, isto não serve. Aí você toma a grande decisão. Se o não servir é virar resíduo, ou se o não servir é virar lixo. Tá? Não tem outro lugar. Então, quando isto vira lixo, começa um problema enorme e um problema planetário, que vai acabar lá no mar, e com todas essas atrocidades que a gente tem visto nesses últimos 2 anos, porque chegou numa situação tal que virou uma política da ONU para esta década diminuir a quantidade de plástico, prioritariamente, mas todo o resíduo no mar, né? Há um professor que foi fazer um exercício inconsequente, segundo ele, no Mediterrâneo, porque ele pegou um punhado de areia do Mediterrâneo e pediu para os alunos olharem na lupa, para ver o que tem grão diferente, que pode ter casquinha. E ele descobriu que tinha muito mais microplástico do que casquinha de qualquer tipo de molusco, do que qualquer tipo de areia, né? E isso foi o primeiro grande alerta planetário, né? Há mais microplástico nas areias das praias do que há de areia propriamente dita. Então temos que fazer alguma coisa
E com isso começaram também a aparecer todos esses animais agora. A gente está com baleia sendo morta por inanição, aí você descobre que ela comeu plástico em excesso, né? Você está com peixes que estão completamente com pesos diminuídos, agora acabaram de fazer uma grande pescaria de cação, e os cações todos não podem ser comidos porque eles estão cheios de plástico dentro do estômago, né? Então, esse é um problema muito sério. Essa decisão individual, ela pode levar uma semana, um mês, um ano, 20 anos, mas vai chegar lá, a consequência disso. Quando eu decido que isso é resíduo, e é por isso que nós não temos no Brasil nenhuma política nacional, estadual, municipal de lixo, a gente tem de resíduo, né? Porque lixo é para não existir. Quando vira resíduo, a própria política nacional nos dá uma hierarquia de ação e diz que a gente tem que fazer, não gerar é o ideal, mas se a gente for gerar, a gente tem que pensar em reutilizar e reciclar para só depois pensar em qualquer tipo de tratamento ou uso de aterro, né? Então, a política hoje de resíduos, que corrobora com uma proposta que está no Estatuto da Cidade, porque o Estatuto de Cidade de 2001 já diz que o desenvolvimento urbano é um desenvolvimento para uma produção e consumo sustentável. Está lá no Estatuto da Cidade, né? Ela não está só na política ambiental, já transcendeu essa coisa de falar que é a caixinha do meio ambiente. Ela já está na política de desenvolvimento urbano desde 2001. Tá? E não é à toa que a política de 2001 ficou também 21 anos para ser aprovada. Só foi aprovada porque o senador morreu, o senador Pompeu. Aí a Câmara não tinha como homenagear e resolveram aprovar a lei dele, que ele estava 21 anos tentando aprovar, né? Por sorte de todo cidadão brasileiro, né? Então ele morreu por uma causa nacional. Literalmente todo brasileiro devia sempre homenagear o senador Pompeu por isso, né? Pela morte do senador Pompeu. Bom, então a gente tem essa coisa da produção e consumo, que é super importante. O Brasil está na vanguarda disso, já falando de produção e consumo sustentável para o desenvolvimento urbano, para o modo de vida urbano, na realidade, né? Desde 2001, e agora, recentemente, em março, quem acompanhou a reunião do PNUMA em Nairobi, eles apresentam o panorama ambiental global, né? E o panorama diz que a gente tem que tomar aqui. Ainda há possibilidade, né? O mundo, o planeta Terra tem salvação. A gente está no limite da salvação, mas nós temos salvação. Essa salvação implica para eles em 3D, né? Decarbonificação da economia, desintoxicação do modo de vida do desperdício, né? E a descompatibilização do desenvolvimento econômico da produção de resíduos e do uso de recursos naturais virgens, né? Então, lá está posto resíduo 2 vezes. Quando ele fala da desintoxicação do modo de vida do desperdício, está falando não produza lixo, né? Quando ele fala vamos descompatibilizar o desenvolvimento econômico da produção de lixo, está falando de novo, vamos diminuir o lixo, então vamos produzir resíduo. E o que é resíduo? Resíduo é algo que a gente pode dar a ele uma nova função. Portanto, a gente está aqui preconizando, não mais que 2020 preconizou, que a Rio+20 preconizou, que era a economia verde, nós estamos avançando no sentido de ir para a economia circular, né? Não basta ser uma economia que se diga mais ambientalmente certa. Não estamos mais falando de capital natural, a gente está falando de economia circular. O que é isso prioritariamente? Um recurso vai ficar girando no sistema de produção o máximo que ele for possível ficar, né? Então não é para a gente começar, para evitar o máximo possível o uso unitário, né? E aí nós que estamos aqui do lado de cá do Equador temos um problema. Quando a Europa diz, a partir do ano que vem não tem mais plástico de uso único, para onde é que vão as indústrias? Para onde é que vão os estoques? Né? Bem-vindo, vai chegar na América Latina, vai chegar na África como sempre. A indústria química já veio transferida na década de 60 para o nosso mundo. Quando lá a poluição química começou a ser proibida, literalmente, agora a gente vai ganhar um plástico de uso único, né? É o nosso segundo problema. Então, se a gente não avança, se a gente não tem uma proposta de futuro, a gente vai encalhar com esse problema aqui, né? Nós conseguimos,
uma coisa que foi muito árduo, a gente conseguiu impedir os primeiros navios de resíduos que começaram a chegar no Brasil. A gente não tinha ainda política nacional de resíduos, e de repente, quando arrochou na Europa a política de resíduos, eles não tinham como tratar, eles começaram a exportar navio, e a gente começou a receber navio norte-americano dos Estados Unidos e navio europeu com resíduo no Brasil, que não aportou, né? Mas eles vieram e tinha gente lá esperando para poder ser dono dessa carga e dar um destino nela dentro do Brasil. Então isso é um problema sério. Bom, estou colocando isso num contexto mais amplo, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai entender o que é que está acontecendo agora. O que a gente está fazendo? Nós precisamos ser uma cidade que vai voltar a ser uma cidade saudável. Eu, quando mudei para essa cidade tinha título de cidade saudável, cidade jardim e cidade saudável. Os jardins estão sumindo, né, literalmente, e o saudável dela também está cada vez mais insalubre, né? Precisamos retornar isso. Para retornar isso, a gente tem que começar, antes de mais nada, com uma política que tem que ser educativa, porque tem que convencer, né, tem que sensibilizar a população de Campinas que ela tem que ser produtora de resíduo e não de lixo. E isso é uma grande mudança. Então o fórum está dizendo não dá para avançar em nenhuma política para falar de resíduo se a gente não faz a política prioritária. Porque senão a gente vai ser sempre, e é por isso que a PPP chama do lixo, não chama de resíduo, né? Porque a gente não está aqui discutindo resíduo. A prefeitura não está ainda assumindo que ela tem que priorizar, fazer dessa cidade, é uma cidade que não dá para dizer que as pessoas aqui são pessoas que não aprendem, que não entendem, que não mudam, porque se a gente for, quem conhece, eu estou falando como forasteira, eu já fui chamada de forasteira várias vezes com as pessoas que nasceram aqui, né? Como forasteira, eu aprendi a gostar dessa cidade estudando e conhecendo a história dessa cidade. Então ela tem um papel de precursor em várias coisas no mundo, né? E no Brasil. Por que ela não vai conseguir ser precursora disso, que é uma coisa que traz qualidade de vida para todo mundo? Então, esta é a primeira questão. Então a gente precisa ter, e é isso. E quando a gente viu, com a segunda audiência da PPP, do lixo para Campinas, né, que ela não tinha avançado o suficiente para, de fato, fazer uma discussão sobre resíduos, a gente rapidamente, de fora, contamos com algumas colaborações que foram preciosas. A Câmara Municipal de Vereadores, com certeza, foi uma colaboração não só do gabinete do deputado Pedro Tourinho, mas com certeza da própria presidência do Bernadette, que nos ofereceu o plenário, nos ofereceu toda a infraestrutura da Câmara para tal. A gente tem que aqui agradecer, sim, a Igreja Nazareno, né, aquela Igreja Nazareno que está ali em frente à Câmara, porque a gente conseguiu, com a Câmara, marmita para que os catadores que estivessem lá presentes, que já não iam trabalhar, já não iam ganhar o seu dia de trabalho, pudessem pelo menos se alimentar. Só que a Câmara não foi projetada para a gente ficar, né? É a casa do povo, que o povo não pode ficar lá dentro, porque não tem espaço, né? E aí a gente conseguiu que a Igreja do Nazareno montasse um refeitório para receber as quase 200 pessoas que estiveram lá no evento, né? Então acho que esses agradecimentos a gente tem que fazer mesmo. E com isso... O Resgate Cambuí que filmou todo o seminário. Isso, né? É porque o Resgate Cambuí é parceirão mesmo, já é do fórum, né? E o Resgate filmou todo o evento, então todo mundo que quiser ver desde a primeira discussão, o Resgate nos proporcionou isso. Bom, o que a gente pensou quando a gente pensou em organizar isso? Bom, a gente finalmente conseguiu pelo menos uma primeira audiência com cara de audiência, que foi essa última. Nós precisamos trazer mais gente para discutir e saber o que está sendo discutido. O que a gente precisa? A gente precisa que as pessoas passem a ouvir os catadores dessa cidade, porque eles estão organizados, eles estão politizados, são eles que trabalham, né? São eles que fazem com que o Brasil possa estufar o peito e dizer 90% do metal do Brasil é reciclado.
Porque não é a Brelp, não são as empresas que fazem isso, são os catadores que fazem isso pelo Brasil. São os catadores que fazem com que a indústria de papel diga que ela recicla no Brasil 68% do papel. Não são as empresas, são os catadores que fazem isso acontecer. Tá? Então, a gente teve uma mesa em que a gente trouxe os grupos de catadores de Campinas, inclusive um representante dos que estão autonomamente trabalhando ainda na rua, em situação de vulnerabilidade, que precisam ser organizados por este espaço que está na prefeitura chamado Trabalho e Renda, porque ele tem esse propósito. Né? Depois tivemos uma mesa em que a prefeitura e a Câmara se colocaram o que estão pensando e como é que estão entendendo que a gente tem que tratar isso. E ali a gente percebeu também que não estamos falando a mesma língua, a Câmara ainda está esperando algo mais da prefeitura do que ela está oferecendo no momento. E à tarde nós conversamos com a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público do Trabalho Federal e os grupos de meio ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo. Tanto de Piracicaba, porque Piracicaba está lá desesperado com uma PPP de lixo, dando milhões de problemas, e ela já está custando, ela já gastou metade do dinheiro que ela se propôs a receber em 30 anos. Ela está lá sim. E está dizendo que está inadimplente. Né? E ela não é muito diferente do que a gente está propondo aqui. Então, isso para a gente é uma coisa muito importante. Nós tivemos na mesa dos catadores uma catadora que está trabalhando na cooperativa de Piracicaba e está lá dizendo que estão quase morrendo de fome para alguém que estava acostumado a receber em torno de R$2.000 por mês de rendimento e agora estão quase morrendo de fome porque está desaparecendo o resíduo. Né? Porque não está vindo resíduo. Produzir CDR a gente produz com lixo, não é com resíduo. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar muito a respeito. De toda essa discussão, que durou o dia inteiro, com os vários exemplos, as várias propostas que a gente teve, e as contribuições que vieram da plateia, que foram muito ricas, a gente também fez uma proposta de um manifesto, que a Celeste tem alguns exemplares, eu acho que ela vai distribuir para alguns de vocês, eu acho que a gente não trouxe o suficiente para todo mundo, mas a gente está deixando ele digital aqui com o pessoal, eu espero que passe para a lista inteira de todos os membros do Candema. Esse manifesto, não é esse o manifesto, você passa para cá. O manifesto, ele traz... estiveram no evento 190 pessoas, eu acho, 158 pessoas, à exceção de uma pessoa que se absteve de votar, todas aprovaram o manifesto na íntegra. Tá? Ele vai um pouco comentar, acho que tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e depois dizer o que seria, o que deveria ser. Bom, ele está fazendo esse preâmbulo, eu acho, não tão em detalhe como eu coloquei para vocês, e dizendo para vocês o seguinte: já em 2016, o Fórum fez para a Prefeitura de Campinas uma proposta que deveria ser uma plataforma Campinas Lixo Zero. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem que lidar com resíduo, não tem que lidar com lixo. E a cidade de Campinas tem tudo para ser a primeira cidade brasileira lixo zero. Né? Nós temos exemplos no mundo de cidades de 800 pessoas, na cidade de mais de 1 milhão, como São Francisco, que é lixo zero. Nos Estados Unidos, São Francisco é 100% orgânico, lixo zero na cidade. Todo o orgânico da cidade é tratado adequadamente. Né? E a gente queria ver isso acontecer em Campinas. Já não vai ser tão fácil, porque Florianópolis já aprovou a lei dizendo que Florianópolis vai ser orgânico 100% lixo zero. Né? Aprovou o mês passado e já começou todo um projeto que antes de aprovar a lei já vinha fazendo um trabalho educativo com a população para entender que o orgânico não é uma coisa que você precisa enterrar, orgânico é uma coisa que você precisa fazer adubo do orgânico, né? Ou até usar como biodigestor e criar gás, que pode ser uma forma também de fazer isso.
Então, depois disso é que se produziu a lei. Né? Então, a lei já é no momento em que a cidade já está sensibilizada, de fato, para a questão.